Lula acabou, agora já era. Para tudo que você tá fazendo aí, porque dessa vez o Lula acabou de vez. Não se fala de outra coisa lá nos Estados Unidos. Você quer saber o que foi que o Lula fez? Quer mesmo? Então bora lá, ó. Rufem os tambores, treme tudo e vamos. Onde estão os intelectuais e artistas brasileiros ditos progressistas, a favor do bem, da vida? Onde estão eles que não condenam a Venezuela? Um país está sendo destruído por uma ideologia que mascara uma violenta ditadura e os intelectuais brasileiros ficam calados. Por quê? Eles não veem os 75% de crianças malnutridas, 15% a caminho da morte? Eles não veem os 60 mil famintos que aqui entram para comer? Por que não condenam? Isso seria importante para fortificar as sanções que o mundo escandalizado já prepara. Eles ficam calados porque toleram qualquer brutalidade para se manter a ilusão de que os bolivarianos são a favor do povo. Povo que está fugindo para escapar da desgraça montada pelo Chaves e depois por seu terrível sucessor. Os intelectuais não falam nada porque eles têm medo de ser chamados de reacionários. Outro dia, um importante dirigente do PT declarou que a autodeterminação da Venezuela tem de ser respeitada porque ela é soberana. Eles insistem em considerar o Maduro um governo de esquerda. A palavra mágica que tudo justifica. Que esquerda? Um golpe de ladrões que, com apoio de militares e juízes comprados, formaram a burguesia bolivariana, corrupta e assassina, que é assassina da oposição. Nossos progressistas já fizeram manifestos de apoio ao Maduro e à Coreia do Norte, que chamam de irmãos na luta contra o imperialismo. É espantosa a sua superficialidade. Se deixarem, eles nos venezuelizam. E a direita brasileira ela é muito articulada internacionalmente. Houve uma articulação nos últimos anos, né, da direita, digamos assim, da direita mundial, que eu acho, sinceramente, muito legítimo, porque essa articulação mundial da esquerda sempre existiu. Então, agora, a esquerda está muito surpresa, né? Porque a direita ela conseguiu articular-se mundialmente. Né? E que fala que Lula, inicialmente incrédulo, já prevê impactos dessas ações dos Estados Unidos nas eleições. Vou até ler aqui um trechinho do texto da Dani, dizendo o seguinte: decidiu-se esperar até que o presidente Lula despertasse no sábado para dar a ele a notícia de que o continente sul-americano havia mudado drasticamente naquela madrugada. Quem fez isso foi Mauro Vieira. Coube a ele dizer ao petista que o governo Trump havia bombardeado a Venezuela e retirado à força Nicolás Maduro. A primeira reação de Lula, segundo os aliados, foi de incredulidade. Depois, surpresa. Não há registro na história recente da ação semelhante como a essa, né? E a partir daí já se sabe o que houve, né? E há reuniões acontecendo, já 2 reuniões realizadas de avaliação e o impacto disso para o cenário eleitoral de 2026. É sobre isso que eu quero falar aqui com o Sakamoto, inclusive. Que impacto isso tem para 2026 e as eleições presidenciais? Da incredulidade vai a certeza de que deve haver uma ação dos Estados Unidos para interferência nas eleições aqui do Brasil. Como, Daniela? Que tipo de interferência? Muito por dar declarações a favor deste ou daquele candidato, deste ou daquele campo, mas principalmente por conta das Big Techs. E aí o Planalto já tem uma ordem, que é a de monitorar a reação das Big Techs à influência que Donald Trump está tentando exercer nos países da América Latina e do Caribe. Honduras foi alvo de pressão do presidente dos Estados Unidos. A Argentina, como já mencionei, na Colômbia é esperado e aqui não será diferente. 2 preocupações, tá? O TSE vai estar com uma composição, Tribunal Superior Eleitoral, vai estar com uma composição que a gente ainda não viu jogar. O presidente vai ser o ministro Nunes Marques e os outros 2 integrantes do Supremo serão André Mendonça e Dias Toffoli. A gente não viu essa trinca atuando, tá? A segunda preocupação é, de novo, com a dificuldade enfrentada em 22 para fazer com que as plataformas, as redes sociais obedecessem à legislação brasileira ou retirassem conteúdo sabidamente inverídico, né? Isso tem causado forte preocupação no governo brasileiro. Lula está preocupado
fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Nada de progressismo, socialismo ou comunismo aqui. É por isso que o Lula está preocupado. É por isso que o Lula soltou há pouco tempo, está preocupado com a intervenção americana nas eleições. Ele não acabou de fazer um acordo com o Trump? Como é que ele está preocupado com isso? E agora, esses dias, aí a Dani Cunha, que é a representante do sistema, né, a porta-voz do regime, colocou dessa preocupação cada vez maior. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver minimamente limpas e imparciais eleições, o lado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. Vai botar mais gente nas ruas, a família brasileira vai estar do lado, pela prosperidade, pela defesa da nossa fé. Nicolás Maduro será julgado pelo mesmo juiz que cuida o caso Carvajal em Nova York, Alvin Hellerstein. Isso significa que os Estados Unidos têm força probatória e estratégia jurídica que une as duas pontas. Que pontas? Carvajal integrava o cartel de Los Soles. Os Estados Unidos acusam Maduro de ser o comandante do cartel de Los Soles, de comandar as dezenas de generais que atuavam para inundar os Estados Unidos com drogas com a ajuda de Cuba e a Colômbia. Agora, o depoimento de Carvajal será decisivo para acusar diretamente Nicolás Maduro como o mandante de toda essa estrutura. O senhor apoia, por exemplo, uma ação militar no Brasil, bombardeio, o senhor concorda com o Metro? Explica pra gente esse plano, esse assunto. É engraçado que vocês estão colocando como se o Nicolás Maduro fosse a Madre Teresa de Calcutá, ela estava fazendo um serviço beneficente, aí os Estados Unidos foi lá, pegou eles e está prendendo um assistente social. Peraí, Nicolás Maduro era procurado internacionalmente por narcotráfico. Ele era um cara que passava tanques de guerra na população. Então não é que se falar de que você apoia bombardeio, eu apoio bombardeio contra criminoso, sim, mas vocês não apoiam não? Eu apoio contra o crime organizado. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos um país, né, que estava subjugado a um ditador que durante anos não fez as 3 eleições que houve lá, não teve reconhecimento do resultado das eleições por nenhum órgão nacional e nem mesmo internacional. Ou seja, é inacreditável como agora estão dando foco na ação, digamos, dos Estados Unidos, sendo que a ação anterior do Nicolás Maduro está sendo esquecida. Inclusive, o que se espera de fazer? De que o direito internacional vá e faça os seus mecanismos, alguém mande um papel para poder ir lá e tomar uma ação contra o Nicolás Maduro? É simples o que aconteceu. Um país foi lá e, de fato, prendeu o bandido. Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso. Agora, aqui no Brasil, o meu post é muito claro. É de que eu desejo que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes. Agora mesmo está acontecendo a audiência de custódia do Nicolás Maduro. E eu não tenho dúvidas que tanto o Lula, né, quanto todo o Foro de São Paulo, que foi fundado pelo atual presidente da República do Brasil, ajudou e muito naquilo que nós temos hoje na América Latina, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao narcotráfico, no que diz respeito à situação que a América Latina está hoje. Então, assim, Nicolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, né, que postei aí um meme, eu acho que pode postar meme ainda, né, deles prendendo ali o Lula, é que os criminosos do nosso país paguem pelos seus crimes. O que acontece no Brasil é o contrário. O criminoso vira presidente e um cara que não cometeu nada está preso, né, que é o caso aí do Bolsonaro. Então, a gente sabe que o que eu explano é simplesmente o que está na garganta de muita gente, só que muita gente não tem coragem de falar. Quem critica é porque não entende ou porque defende o ditador. Família de venezuelanos que mora no Brasil há 4 anos, família de missionários que fugiram da ditadura de Maduro. E o recado que eu deixo já de cara é o seguinte: se você não é venezuelano e se você acha que pode criticar a operação militar que derrubou esse ditador, reassista os vídeos que nós colocamos. Pare, preste atenção. Se você não tem abertura mental nem emocional para compreender ou tentar compreender o que aconteceu na Venezuela nas últimas 3 décadas, então fique quieto, cale a boca. Você não tem, como gosta de dizer a esquerda, lugar de fala nesse debate. Então, esqueçam, quem critica é porque não entende ou porque defende o ditador. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado. Quando ele viu Maduro sendo capturado,
Ele sabe que o Maduro não foi sequestrado, ele foi capturado porque ele é criminoso. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim! Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? E Aviões da Venezuela, você viu isso? Eu vi! A Venezuela tinha comprado aqueles radares, né, naves, né, anti-aviões, para poder identificar os aviões, identificar aeronaves, e os 12 falharam. Os 12 radares que provavelmente alguma tecnologia americana apagou com todos eles. Eu quero fazer essa pergunta pro Ramage. Cadê a segurança bélica de Rússia e China na Venezuela, Ramage? Caríssimo. E que o Maduro vendia pelo petróleo. Sim. Passava o petróleo para a China e para a Rússia a preços para ter um componente bélico de sua defesa. Eram baterias antiaéreas, terra-ar, de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance. O Maduro estava achando que ele tinha um dome, igual o de Israel, mas não. Foi furado completamente e rapidamente pelos norte-americanos. O Lula, ele teve que rebolar para fazer aquela declaração naquele Twitter dele. O Lula, ele mostrou exatamente ali a condição onde ele se está hoje. O Lula quer fazer acordo com o Trump, que estava vendo que a batata estava assando para ele. Aquele quadro é muito elucidativo. Quando coloca as Farc junto do Foro de São Paulo, não é uma especulação ou uma ciência de trabalho, não. As Farc participavam da origem do Foro de São Paulo como membro assinante dessa origem. Opa, esse vídeo aí? Botar... os radares chineses da Venezuela. Lança aí, eu continuo depois. Não, o vídeo tá em X. Então, o Lula, o que ele teve que fazer ali? Ele não falou sobre os Estados Unidos, não falou o nome do Maduro, ficou falando em paz na região, soberania. Quando a gente sabe que é soberania atacada, são os países que recebem essas drogas, que são furtados em toda a parte contábil, os ilícitos internacionais, a perseguição à direita de um presidente Maduro ilegítimo, reconhecido internacionalmente como fraudada as eleições deles, perseguindo, prendendo, calando opositores, deixando o país na miséria. Foi isso que foi feito do Maduro. Então você volta para o Foro de São Paulo, o Lula, o que ele fez ali? Ele está querendo um acordo com o Trump, mas, ao mesmo tempo, ele tem que atender não a militância dele, mas os outros acordos que ele tem com Cuba, com Venezuela, com China e Rússia. Ao final da declaração dele, ele cita a ONU, Organização das Nações Unidas. E esse momento é a grande virada no tabuleiro geopolítico mundial. A ONU se tornou, já há muito tempo, apenas burocracia, fraude de recursos, apoio a socialismo e a globalismo, cobrando dos Estados Unidos acordos internacionais quando a China não respeita nada que é acordado no mundo, representações inúmeras contra Israel e proteção desses terroristas. O que os Estados Unidos fez agora? Passou por cima da ONU. Não importa mais o que a ONU fazendo sua defesa do lado que não é do hemisfério ocidental. Hemisfério ocidental, quando eu falo, é a tradição da ética judaico-cristã, do direito romano e da filosofia grega, que trouxe a nossa civilização. Não. Estava tudo pronto para nos destruir como cultura. Então, o americano, ele usa internacionalmente 4 armas. Sua diplomacia, que passou por cima completamente, não existe mais. Inteligência, economia e militar. Foi o que ele usou. Como fundamento principal, o claro tráfico de drogas, que só aumentou. Aquele fentanil que a China fica abastecendo para destruir a sociedade norte-americana. Está cheio de walking, né? Zumbis aí nas ruas. Walking Dead aí pelas ruas, esse foi o fundamento principal. Mas quando a gente sabe, como eu acabei de falar aqui, o controle do petróleo, que a gente fala, nós vamos controlar quantos, e eles estão dando entrevista, o Marco Rubio deu uma entrevista agora para a NBC ontem, foi muito elucidativa também, que eles perguntam, você que vai governar lá? Não, nós estamos no controle sim. Estamos no controle, vamos levar infraestrutura para beneficiar o venezuelano, é uma verdade, vai jorrar petróleo para o mundo, vai baixar a inflação no mundo, e com fundamento de proteção norte-americano também. O que o americano deseja foi a decisão do Trump, que é contra, inclusive, o que o norte-americano ele não está querendo guerra mundial, mas ele está protegendo, é defesa nacional.
o americano não quer no quintal dele, as Américas, nos vizinhos dele, esses proxies chineses. Trump imputou, colocou 3 derrotas agora à China, e a China só pisou para trás. Foi no Irã, que estava ali abastecendo os muçulmanos, invadindo a Europa e querendo acabar com Israel, destruiu ali a questão do Irã, o Irã deve virar. A China bota muito dinheiro no Irã. Faixa de Gaza, pela questão também ideológica, religiosa, Israel é a única democracia no local, e proteção do povo judeu. E Gaza tem gás natural, é um problema da dependência da Europa com a Rússia. E o que ele precisa das Américas? Petróleo, Venezuela, terras raras, o Brasil fez o acordo Lula, e prata, porque é o grande componente condutor de eletricidade, que está no México e no Peru. Ele está olhando para tudo isso. Nós temos que entender essa geopolítica mundial. Então, aqui não vai ter países socialistas proxies da China para infernizar e trazer miséria para o povo, e vai ser uma grande comunidade de desenvolvimento. Se ele ficar refém de China, Rússia e demais desses componentes, nós estamos perdidos como sociedade ocidental. Sociedade ocidental que defende a família e a fé cristã. Então, tudo está em jogo neste momento agora. Atropelou aquela geopolítica da diplomacia ONU, de multilateralismo, deu todas as chances para o Maduro, inclusive, conversou, ele poderia se entregar, e aí parece que agora ele se entregou sim. Houve uma grande operação, mas ele chegou bem nos Estados Unidos. Ele chegando bem nos Estados Unidos, o corpo fala. A gente entende que vai haver uma grande delação aí. Não é coisa imediata, nem que vai ser declarada imediatamente, mas aos poucos. Então, o Hugo Carvajal, de lá, já colocou muito do que acontece aqui na América Latina. O Maduro tem muito para demonstrar para ter um alívio de pena. Então, eu acho que o componente todo da América Latina vai ter bons frutos com essa mudança. Lula está preocupado, fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Nada de progressismo, socialismo ou comunismo aqui. É por isso que o Lula está preocupado. É por isso que o Lula soltou há pouco tempo, está preocupado com a intervenção americana nas eleições. Ele não acabou de fazer um acordo com o Trump? Como é que ele está preocupado com isso? E agora, esses dias, aí a Dani Cunha, que é a representante do sistema, né, a porta-voz do regime, colocou dessa preocupação cada vez maior. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver minimamente limpas, imparciais eleições, o lado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. Vai botar mais gente nas ruas, a família brasileira vai estar do lado, pela prosperidade, pela defesa da nossa fé. Aí, os mesmos petistas que estão aí tão preocupados com o Maduro, eles deviam, sei lá, explicar, né? Porque eles estão preocupados. Essa notícia acho que mostra bastante. João Santana e Mônica Moura receberam 10 milhões de dólares de Maduro. Aqui foi a turma do Poder 360, né? Naquela do relembrar e viver, isso aqui não foi agora. Pagamento aos marqueteiros de Lula e Dilma era feito em dinheiro pelo próprio Maduro em 2012, durante a campanha de Hugo Chávez a presidente. Pois é, né? Por isso que tem tanto petista aí que defende Maduro com unhas e dentes. Nunca foi por ideologia, nunca foi por nada, sempre foi por dinheiro e poder. É só isso que move essa gente. Essa matéria foi maravilhosa, porque é o que realmente confirma no frigir dos ovos. Bate com o que já rodava na Rádio Peão há um bom tempo. Cautela de Lula sobre Venezuela teria aberto caminho para a ação dos Estados Unidos, dizem diplomatas. Aqui não são diplomatas da Venezuela, de Cuba, da Europa, não. Os diplomatas do Itamaraty de Lula. É a turma do Lula que conta para o Metrópolis. O isolamento político da Venezuela e a postura cautelosa adotada pelo Lula ajudaram a compor o cenário. Não é que o Lula foi responsável, mas compor, é um cenário. Foram várias coisas acontecendo aí para tirarem o Maduro da presidência. Enfim, ajudaram a compor o cenário que antecedeu a ofensiva militar dos Estados Unidos, realizada no sábado, avaliou um integrante da diplomacia brasileira. Segundo auxiliares do governo, a ausência de posicionamentos mais firmes do Palácio do Planalto nos últimos anos reduziu a margem de reação regional e internacional diante da operação conduzida pela administração do Trump. E aí, esse parágrafozinho mata tudo. Interlocutores do Planalto afirmam que esse ajuste de postura se insere no contexto de negociações sensíveis, envolvendo a derrubada de tarifas comerciais e sanções a autoridades brasileiras impostas pelo Trump, como a Magnitsky.
Lula tá bem caladinho. Todo mundo daí, né, fazendo seu papel nesse teatro. E tá lá os petistas. Ai, Lula, faça alguma coisa, Lula! O Trump está no nosso quintal, Lula! É, tá bom. O Lula tá ajudando. O Lula tá ajudando. Aí o Danilo Thomas, que é um cara que se classifica como de esquerda, coloca, né? Antes de se surpreender e se decepcionar com Lula, o pessoal deveria se perguntar como ele chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos em plena ditadura. Naquela época, obviamente, o regime militar olhava com lupa quem era quem. Não ia deixar qualquer um ascender a liderança. Tinha que ser alguém que você sabia que você conseguiria controlar. Era a esquerda que o Golbery gostava. Esse é o Lula. Inclusive, é uma parte de uma denúncia do livro do Mário Garneiro, que é o livro Jogo Duro. A gente já fez dossiê sobre isso. Em janeiro de 2024, se chama Lula Aranha. E ele vai contando algumas reuniões que rolaram aí no passado, Lula, para apontar que o Lula teria sido a cria do Golbery. E aí, eu relembrei até ontem que não é a primeira vez que o Lula age um conluio aí para sabotar a esquerda do Brasil e no mundo. Aqui é um dossiê que eu sempre trago. Você já deve estar cansado até de ouvir, mas nem vou me aprofundar. É só um pedaço de um dossiê do SNI de 89 que mostra que o Lula foi lá bater na porta dos Rockefeller. O nome Rockefeller não aparece, só que o Lula foi lá no conto privado do Council of the Americas, que é domínio dos Rockefeller. E também foi se encontrar com Peter Bell, né, vice-presidente do Diálogo Interamericano, e o cara que deu dinheiro para a FHC em 1969 fundou o SEBRAP. Então esse é o Lula. Lula é o homem do regime. Lula é tipo um Tarcísio de esquerda, sabe? É a direita que o regime gosta, é a esquerda que o regime gosta. É isso aí. Para reforçar também, né? A oposição da Venezuela, ou seja, a direita na Venezuela, diz que a captura de Maduro foi negociada. E eu acho que realmente foi, viu? Saíram muitas notícias ontem nesta direção. E também várias análises aí que a gente já tinha comentado no vídeo de ontem. Fontes dentro da oposição venezuelana informaram que a captura do Maduro foi negociada. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, confirmou neste sábado ter capturado Maduro e o levado para fora do país após atacar Caracas, né, capital da Venezuela. Segundo a Sky News, membros da oposição dizem acreditar que a captura de Maduro e sua esposa, Cília Flores, fazem parte de uma saída negociada. E parece que essa saída vem sendo negociada com talvez a pessoa que realmente entregou o Maduro desde outubro. E esse encontro aí teria ocorrido, né, no Oriente. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Matéria de hoje já. Aí hoje, vocês estavam dormindo e a matéria estava entrando no ar. E curiosamente, saiu na Globo. Mas vamos lá. Quem assumiu a presidência da Venezuela foi a vice, a Delcy Rodrigues. E aí ela assumiu. Primeiro momento, gritando: aqui não! Vamos nos defender. Aqui os Estados Unidos não entram. Sua braba. Veio com um discurso forte, né? Mas não só ela, o Diosdado Cabello, o outro lado também, todo mundo brabo. Aí foram perguntar pro Marco Rubio: Marco Rubio, e aí? E aí? A Delcy parece braba, viu? Rubio minimiza a reação de presidente interino na Venezuela. Retórica é uma coisa. Queremos ação. Assim, ela vai deixar lá. Ela tá só falando. A gente quer saber, sabe, o que tá por trás das cortinas. É tudo parte de um grande teatro. É isso que o Marco Rubio tá falando. E acho que vai dar pra perceber que realmente é um teatro. Marco Rubio afirmou que o país não vai reagir à condenação feita pela presidente interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, ao ataque americano que empreendeu o Maduro e a sua esposa no sábado, dia 3. Durante a coletiva de imprensa após a investida, o próprio Trump, né, afirmou que Rodrigues, que era vice de Maduro e assumiu, estava essencialmente disposta a fazer o que consideramos necessário. O que a gente acha que é necessário, ela vai fazer. Mas, em seu próprio pronunciamento, a venezuelana condenou o ataque e exigiu a libertação de Maduro. Beleza, pede aí tudo mais, todo mundo aí cumprindo seu papel. Marco Rubio desconsiderou os comentários de Rodrigues em entrevista à ABC News neste domingo, dia 4. Aspas, retórica é uma coisa.
Temos retóricas por várias diferentes razões, especialmente horas depois da pessoa que antes estava no comando do país ser algemada, né? Como é que ficaria a imagem frente aos petistas da Delcy se ela reifasse o Maduro? Ela tem que fingir. Ela tem que fingir que ela não entregou o Maduro. Já pensou ela ficar pintada como traidora? Não vamos julgar o futuro com base apenas no que é dito em coletivas de imprensa, né? Queremos as ações concretas. E o Marco Rubio acrescentou: o que vamos reagir é muito simples. O que é que você faz? Não o que você diz publicamente. As drogas pararam de chegar? As mudanças são feitas? O Irã vai ser expulso? É isso que a gente quer saber. Aí, mesmo jeito do Marco Rubio, não tô nem aí pro termo que você está utilizando, para retórica. A repórter vai perguntar: e aí, Trump? Vocês sequestraram o Maduro, irmão. A Delcy falou que vocês sequestraram o Maduro. Ele, tudo bem, não temo ruim não. Falou o que quiser. Não tô preocupado com a retórica dela. Aí, para você ver que realmente tudo é um grande teatro, depois de gritar, fazer acontecer, falar que ia peitar tudo e todos, que ela é a Lula venezuelana, o presidente interino da Venezuela fala agora, né, em cooperação com os Estados Unidos. Tá vendo como são as coisas? Gente, a gente tá diante de tudo de um grande teatro. Um grande teatro. Esse teatro tem umas polêmicas, viu? Polêmicas, inclusive, para a direita brasileira. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, adotou um tom mais moderado ao defender diálogo e cooperação com os Estados Unidos em meio ao agravamento das tensões entre os dois países. Em carta divulgada neste domingo, dia 4, Rodrigues afirmou que o governo venezuelano reafirma sua vocação de paz e busca um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso, baseado na igualdade soberana, e não na ingerência. No texto, a dirigente estendeu um convite formal ao governo Trump para a construção de uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento compartilhado. Ai, tá estranho isso, né? No marco da legalidade internacional, com o objetivo de fortalecer uma convivência duradoura entre os povos. Em recado direto ao Trump, ela afirmou que a região merece paz e diálogo, não guerra. Mas vamos ler aqui, né? A carta na íntegra. Ela postou no Instagram dela, inclusive, né? Pra você ver como são as coisas. Venezuela reafirma sua vocação de paz e de convivência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas em um ambiente de respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global se constrói garantindo primeiro a paz de cada nação. Consideramos prioritário avançar para um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso entre os Estados Unidos e a Venezuela, entre a Venezuela e os países da região, baseados na igualdade soberana e não na ingerência. Esses princípios orientam nossa diplomacia com o restante dos países do mundo. Estendemos o convite ao governo dos Estados Unidos da América para trabalharmos conjuntamente em uma agenda de cooperação voltada ao desenvolvimento compartilhado, no marco da legalidade internacional e que fortaleça uma convivência comunitária duradoura. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Esse sempre foi o predicamento do presidente Maduro. E é o de toda a Venezuela neste momento. Essa é a Venezuela em que eu acredito, a qual dediquei a minha vida. Meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência, onde todos os venezuelanos e venezuelanas de bem possam nos encontrar. A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à sua soberania e ao futuro. Delcy Rodrigues, presidenta em exercício da República Bolivariana da Venezuela. Aí, ontem, o Estadão repercutiu uma notícia que é do The New York Times, como você pode ver ali, né? Escrito por 5 jornalistas. Anatoly Urmanaev, Tyler Pager, Simon Romero e Julie Turkevich. Na verdade, 4 jornalistas, né? Como o Trump escolheu uma aliada de Maduro para ser a nova líder da Venezuela. Aí já começa assim, né? Peraí, o Trump que escolheu a Delcy, o que é que está acontecendo? Após Maduro recusar uma proposta de auxílio, autoridades americanas viram uma opção mais flexível na sua vice, conhecida por estabilizar a economia da Venezuela. Foi um passo de dança a mais para o Maduro, né? No final de dezembro, Maduro rejeitou um ultimato do Trump para deixar o cargo, partir para um exílio luxuoso na Turquia. Fica de boa lá, Maduro.
de acordo com vários americanos e venezuelanos envolvidos nas negociações de transição. Mas Maduro ouviu? Não. Foi fazer dancinha, né? As danças públicas regulares de Maduro e outras demonstrações de indiferença nas últimas semanas ajudaram a convencer alguns membros da equipe de Trump de que o presidente venezuelano estava zombando deles e tentando chamar o que ele acreditava ser um blefe. Eu tô aqui, ó. Vem me pegar, Trump. Me pega. Tá lá, pegou, né? Tá preso agora. De acordo com duas pessoas que falaram sobre condições de anonimato porque não estavam autorizados a falar sobre as discussões confidenciais. Isso rolou, né? Óbvio. Então a Casa Branca decidiu levar adiante suas ameaças. Então, beleza, vai te pegar, Maduro. Tá achando que é brincadeira? A gente vai te pegar. E aí, quem é Delcy Rodrigues? Semanas, talvez meses também, autoridades americanas já haviam decidido sobre uma candidata aceitável para substituir o Maduro. Pelo menos por enquanto. A vice-presidente Delcy Rodrigues, que havia impressionado os assessores de Trump, olha só, com sua gestão da crucial indústria petrolífera venezuelana. A mulher forte aí, né, das questões que envolvem petróleo, não é qualquer uma. As pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram o governo de que ela protegeria e defenderia futuros investimentos americanos em energia no país. Aspas. Tenho acompanhado a carreira dela há muito tempo, então eu tenho uma ideia de quem ela é e o que ela representa, disse um alto funcionário dos Estados Unidos referente a Rodrigues. Aspas de novo. Não estou afirmando que ela é a solução permanente para os problemas do país, mas ela certamente é alguém com quem achamos que podemos trabalhar em um nível muito mais profissional do que conseguimos com Maduro, acrescentou o funcionário. Foi uma escolha fácil, disseram as pessoas. Trump nunca simpatizou com a Maria Corina Machado. Inclusive o Trump meio que falou, ela não tem muita força aí para assumir nem nada. Autoridades americanas afirmam que sua relação com o governo interino de Delcy Rodrigues será baseada em sua capacidade de seguir as suas regras. Ou seja, vai ser uma fantoche. Acrescentando que se reservam o direito de tomar medidas militares adicionais caso ela não respeite os interesses dos Estados Unidos. Apesar da condenação pública de Delcy Rodrigues ao ataque, uma alta autoridade americana afirmou que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre qual será a sua abordagem e o governo continua otimista quanto à possibilidade de trabalhar com ela. Para por aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. E já para botar aqui umas pulgas atrás da orelha, a Tsuki fez muitos bons tweets nas últimas horas, trazendo assim algumas provocações que eu acho que merecem ser feitas, sabe? Até para a direita brasileira agir com menos emoção e enxergar o mundo com uma visão menos romântica. Essa aqui é a entrevista, uma das entrevistas do Marco Rubio das últimas horas, né, para NBC News. E aí perguntam sobre a Maria Corina. E aí o Marco Rubio vai dar uma resposta que basicamente né, a gente até gosta dela e tudo mais, só que tem um problema que a oposição não tá na Venezuela, né? Então a gente precisa ter alguém lá, que já no comando e tudo mais. Tá ali, né? Ela é fantástica, mas estamos lidando com a realidade imediata. Infelizmente, a maioria da oposição não se encontra mais na Venezuela. É irônico que uma das estratégias defendidas por muita gente da direita para se combater uma ditadura seja estar fora dela. E agora, essa mesma estratégia se tornou um problema. Pois é, né? Então, assim, eu entendo em parte também essa questão do Marco Rubio, porque assim, beleza, Maria Corina e tudo mais. Só que, gente, olha só. O Trump, ele capturou o Maduro. Todo o restante segue lá. Toda a infiltração em todas as autarquias que fazem um país funcionar continua lá. Não é um negócio simples assim, pegamos o Maduro e tá tudo resolvido. Você tem que ter um pouco de realismo, né? Que é o que até os Estados Unidos chamam na sua nova política nacional de segurança de realismo flexível, sabe? Vamos tentar ser um pouco flexível, mas tem que agir com um certo realismo. E aí, como é que você faz? Então, assim, no frigir dos ovos, em termos muito práticos, aquela história, né? Make America Great Again, né? E America First, né? América primeiro e faça os Estados Unidos grande, eles estão levando a sério, né? O objetivo no final do dia, muito mais do que libertar a Venezuela, vem sendo garantir os interesses dos Estados Unidos. Esse vídeo ele tem tradução, mas obviamente tem direito autoral, né? Sei lá.
Mando lá no Telegram, se vocês quiserem ver na íntegra. Tá legendado bonitinho. Link tá aqui na descrição. Tu pode clicar lá da Play ou lá no Twitter da Tsuki e ver. Aí a mesma Tsuki traz outro vídeo, que é um comentário da CNN, meio longo, mas vale a pena ouvir, porque a Tsuki lista aqui vários pontos que são cruciais. O mais crucial de todos, inclusive, é o último. Mas ela fala, né? Delcy Rodrigues. Vou até começar pelo questionamento dela. Será que tá trocando 6 por meia dúzia? Será que é uma Maduro de saias? É uma chavista histórica. Ela não é uma moderada. Apontada como uma das figuras centrais por trás da repressão à oposição, sim. Opera uma linha repressiva ainda mais dura do que a do Maduro. É irmã do presidente do Congresso. É como se, até a análise da CNN vai ser tipo, é como se ela fosse irmã do Alcolumbre. Instância que decide sobre a realização de novas eleições. Delcy e o irmão são acusados de articular e sustentar fraudes eleitorais e ela detém a chave do petróleo venezuelano, que isso aí vem sendo a parte mais importante para os Estados Unidos. Vamos aqui ouvir. Não sabemos quando haverá eleições na Venezuela e se haverá ou se. Delcy Rodrigues, nesse contexto da parte do regime chavista, se ela vai ficar no poder, até quando vai ficar, a gente não tem essas informações. Bela, uma dúvida bem genuína. Quando a gente olha para Delcy Rodrigues, é o mesmo que olhar para Maduro? Não, ou seja, não é a mesma história, ela representa, se você retirou Nicolás Maduro, mas significa que permanece exatamente a mesma coisa? No que é que eles convergem e divergem? Pois é, não é exatamente a mesma figura. O que a Delcy Rodrigues é sim uma figura dentro do regime chavista de alta importância. Ela faz parte ali de uma cúpula que realmente domina o governo da Venezuela e ela é sim uma pessoa de grande importância dentro da cúpula. Nisso ela se assemelha, é claro, com Maduro. Já tinha muita autoridade, então mesmo com Maduro estando lá. Delcy Rodrigues é a figura da economia dentro da Venezuela. Qualquer pessoa que queira negociar. A Delcy Rodrigues, ela é a pessoa da economia da Venezuela. Ela tem um perfil pragmático. Quem quiser fazer negociações em relação à economia tem que passar pela Delcy Rodrigues. Ela é uma pessoa extremamente pragmática. Ela, além de ser vice-presidente, ela tem ali alguns ministérios que ela acumula, principalmente, eu diria, um dos principais, que é o ministério que lida com o petróleo, que é a grande riqueza da Venezuela e que é a palavra que tem sido muito falada aqui. Então, a Delcy Rodrigues, ela dá as cartas em relação ao petróleo da Venezuela. Ela é também irmã do terceiro na linha de sucessão da Venezuela, segundo a Constituição, que é o Jorge Rodrigues, que nada menos é do que o presidente da Assembleia Nacional. Ou seja, é quem vai dizer também se haverá prorrogação de um eventual prazo ou não, que vai também ali combinar se haverá convocação de eleições ou não. A Delcy Rodrigues, ela é vista como uma figura extremamente dura e repressora por alguns analistas. Ela é de longe vista como uma figura moderada. Ela seria uma das pessoas, segundo analistas, Elisa, uma das pessoas que estaria por trás da grande repressão, do aparato de repressão da oposição que existe hoje dentro da Venezuela. Isso eu digo, segundo os especialistas de Venezuela. Até numa régua de comparação, por exemplo, porque o Nicolás Maduro é a vitrine do negócio, sim, é de fato o presidente. Mas nesse quesito repressão, ela apareceria até com mais força que Maduro? Sim, ela é vista dentro da Venezuela como uma figura de mais repressão do que o próprio Nicolás Maduro. Ela e o irmão também são acusados de também estarem por trás das acusações de fraudes eleitorais que há dentro da Venezuela. Então ela é vista como uma pessoa que representa o regime chavista. Ela começou a carreira política dela dentro do governo Hugo Chávez, com um cargo ali dentro da Secretaria de Comunicação de Chávez e foi crescendo dentro da estrutura chavista até chegar ao cargo de vice-presidente. Ela também foi chanceler da Venezuela por vários anos e também falou em nome do país em inúmeras situações. Compreendendo agora essa conexão familiar, essa vice de Maduro, ela é irmã do presidente da Assembleia Nacional. Que já tá bom, né? Deu pra entender. Mas calma que tem mais. Calma que a gente tá construindo a figura da Delcy. Essa é a peça central. Hoje, já era meia-noite, 5 de janeiro de 2026. Conexões de Delcy Rodrigues com o setor petroleiro são cálculo para a sucessão na Venezuela.
Nova presidente interina na Venezuela deverá equilibrar pressões internas com demandas e ameaças de Trump. Tem que organizar igual ao meio de campo. E tá ali, ó. Primeiro parágrafo já. No final de outubro, a então vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi até o Catar participar de reuniões com enviados da Casa Branca. Segundo fontes que acompanham de perto a política venezuelana, naquele momento foram feitas umas sondagens, né, a Delcy por parte dos emissários do Trump. E aí, Delcy, rola ou não rola? E aí, vai entregar o Maduro ou não? A gente pode conversar, pô, depois aí que o Maduro cair. Mas enfim, sondaram aqui, ó, sobre a possibilidade de que ela assumisse o comando do governo por um período, não determinado naquele momento nem hoje, de transição após a saída do Maduro do poder e do país. A resposta à sondagem é um mistério, mas tudo que aconteceu nos últimos dias está alinhado com o que o Trump queria, né? E havia já há um tempo. E aí, Delcy? Gente, é só olhar. Por mais que você tenha inteligência, tudo isso, mais pipipi, popopô. Aquela do Maduro foi um negócio assim de cinema, né? Todo mundo foi, o americano não teve nada, né? Não teve acionamento de nenhum grande míssil, nada. 3 horinhas ali, bate e volta, já tá lá, a toquinha da Disney, não deu tempo pro Maduro se arrumar. A decisão anunciada noite de sábado pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o STF deles, de que, diante da ausência temporária do Maduro, sua vice assume o poder na condição de encarregada de todas as atribuições, deveres e funções inerentes ao cargo de presidente, atendeu aos desejos do Trump, viu? Só para avisar. Embora alguns tenham ficado surpresos com o descarte, temporário ou não, do Trump, né, nunca se sabe, da Maria Corina, né, para o futuro imediato, a sucessão natural dentro do chavismo faz sentido quando são analisadas características da presidente interina e seus vínculos. Aí, sobre a questão do petróleo especificamente, a Globo vai falar especificamente sobre algo que já aconteceu, que foi um acordo com a Chevron. Aos 57 anos, Delcy não é apenas uma das mulheres fortes do chavismo. Com uma pessoa que Maduro determinou que cuidaria de temas sensíveis em seu governo. Entre eles, a administração do Fica em Casa e a abertura do setor petroleiro a empresas estrangeiras. A partir de 2024, Delcy acumulou a vice com o comando do Ministério dos Hidrocarbonetos, que é o Ministério que cuida do petróleo. Foi ela que, em 2025, negociou o último contrato selado entre a Venezuela e a Chevron, a companhia de petróleo. Os detalhes do entendimento refletem a capacidade de negociação e de fazer concessões da presidente interina quando necessário e conveniente, pragmática, como diz a analista da CNN. Diferentemente de entendimentos anteriores, neste caso, o pagamento da Chevron ao governo venezuelano foi determinado em barris de petróleo. Ou o regime chavista não recebe recursos financeiros, algo que faria uma enorme diferença em momentos de asfixia econômica, Delcy aceitou condições menos vantajosas em nome de manter uma boa relação com a companhia americana. E aí, Delcy, rola ou não rola? Entregaram o Maduro de bandeja. Entregaram o Maduro de bandeja. O inimigo tá ao lado. Cobra comendo cobra. Com sem sondagem prévia ao ataque, a realidade é que Delcy representa uma alternativa viável para o Trump, sobretudo na matéria que mais interessa ao republicano, o acesso ao petróleo. Em Caracas, fontes falam em acordo circunstancial para buscar a estabilidade do país, entre Trump e a presidente interina. Outros em uma aliança temporária utilitária. Delcy foi aceita pela Casa Branca por suas conexões no setor petroleiro nacional e internacional. Quanto vai durar esse entendimento ou aliança, né, vai depender de um dedicado equilíbrio entre os interesses de Trump, as pressões internas e a dinâmica dentro do chavismo. Em outras palavras, de uma fonte diplomática brasileira, a situação ficará no fio da navalha. Se a presidente interina tem o desafio de controlar a relação com os Estados Unidos e com seus companheiros chavistas, Padrino Lopes vai continuar à frente dos quartéis, função que está desde 2014. Quartel, né? A repressão, a força mesmo, né? Do Estado. E Diosdado Cabello, chefão, né? Chefiando as principais forças de segurança do país. Os três devem manter a coesão no chavismo para sobreviver. Bom, parece que por hora a pauta aí trazer um pouco de liberdade para a Venezuela tá em desuso. Se você parar para analisar assim, com boa vontade, né, tentar entender, cara, como isso aqui talvez possa te ajudar, qual é
a mensagem que passa no final do dia, né? Esses três, com certeza sabiam que o Maduro com certeza entregaram a cabeça do Maduro. Não foi só a Delcy sozinha. Ela não tem capacidade disso, né? Até porque tem as forças de segurança do país envolvidas. Se esses três se uniram, falaram assim, vamos bater uma conversinha nós três? Vamos entregar a cabeça do Maduro? Se três entregaram a cabeça do Maduro, por que dois não podem entregar a cabeça de um? Sabe? Ou um pode entregar a cabeça de dois depois. Eles provaram pra eles mesmos que eles não têm nenhum tipo de lealdade a nada. Eles entregaram o Maduro. Não tem por onde correr. Entregaram o Maduro. Então você querendo ou não, você vai colocar três pessoas lá que está envolvida até o talo com o regime chavista, não vão querer cair. E eu tenho certeza que eles vão preferir, eu acho que tem uma tendência forte de manter um teatro, mas tomar aí decisões, seguir por caminhos que eu acho que vão agradar a diplomacia americana, de modo que eles fiquem quietos onde eles estão. Para se dois tentar se juntar para derrubar, o que você vai derrubar como? Já pensou? Dois se juntam para derrubar internamente. Aí vai fazer o quê? Porque, olha, aí você vê, ó, uma tem um apoio e contato mais próximo com os Estados Unidos, que é a Delcy. O padrino tá ali frente aos quartéis, né? E o outro tá ali com as forças de segurança do país. Assim, cada um tem uma parte importante. Não é tão simples assim, né? Todos podem cair atirando. Eu acho que eles apostaram nisso daí para tentar manter uma certa coesão. Até onde isso vai dar certo, não faço a mínima ideia. Longe do perfil que traçaram jornais americanos recentes, a Delcy, ela não é uma chavista moderada. Essa caracterização pareceu parte de uma estratégia do establishment americano interessado em negociar com o chavismo, ou seja, na manutenção do regime. Para tentar assim dar, vamos tentar vender isso de uma forma, para vender que foi uma vitória, porque o establishment americano está mais interessado na exploração do petróleo do que lacrar para cima do Trump e qualquer outra coisa. Então, dessa vez, vamos tentar trabalhar todo mundo junto? De boa, dessa vez? Para a gente conseguir realmente assim, né, tirar alguma vantagem para a gente? Sobre essa questão do petróleo, o Trump já tinha falado sobre isso. Aspas para ele, inclusive. Tá ali, ó. Após a captura de Maduro, Trump disse que os Estados Unidos vão consertar a indústria do petróleo da Venezuela. A Globo não fala de sequestro, é captura. Após a captura do Maduro, Trump afirmou neste sábado que pretende abrir o setor petrolífero da Venezuela à atuação de grandes companhias dos Estados Unidos. Uma pergunta que eu tenho é se Joesley Batista tem algo nesse meio na Venezuela, né? A Âmbar Energia tem alguma coisa. Se tiver, eu não vou ter nenhuma surpresa. Aspas pro Trump. Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e começar a gerar lucro para o país. A estratégia de Trump visa ao controle do fluxo de petróleo venezuelano para a China, diz especialista. Por mais que seja por mais que essa situação toda, vamos partir do pressuposto que tudo que aconteceu foi uma decisão 100% egoísta por parte dos Estados Unidos. Eu acho que a tendência ainda é de melhorar não só a vida na Venezuela, como em alguns problemas internacionais e mundiais. Ali, ó, um dos alvos do Trump parece ser o controle do fluxo de receita gerada pela venda de 70% da produção à China. Trump estaria buscando, né, cortar essa influência chinesa. Quem faz essa análise é o David, ex-secretário de Energia do governo do Mário Covas. Com potencial retomada gradual do setor na Venezuela, diante de uma enxurrada de petrolíferas americanas desembarcando no país, levando ao aumento da oferta. Se você tem um aumento da oferta do petróleo, os preços tendem a cair, o que acaba sendo bom, né? A tendência é a gasolina ficar mais barata, porque inclusive você vai ficar menos dependente do Oriente Médio. Vai ficar só nas mãos do OPEP, né? Não, isso é bom, né? O preço do petróleo vai baixar. E ainda tem outra coisa. O carinha aí, que é o especialista do Estadão, ele observa que surge uma notícia nada boa para a transição energética. Isso aqui atrapalha a agenda verde. Isso certamente vai retardar os avanços das fontes alternativas de energia, que é uma agenda realmente também de controle de subemissão, mas que muito apoiada aí, né, pelos setores globalistas, que vocês conhecem muito bem. Assim, ainda que seja uma decisão 100% egoísta, eu acho que a vida na Venezuela vai melhorar. Saiu uma matéria hoje de manhã, já às 6 horas, na Globo, inclusive,
que eles foram ali na região sul da Venezuela, próximo da fronteira com o Brasil, conversar com alguns venezuelanos. Obviamente, a Globo escolhe, né, quem eles vão entrevistar. Mas eu acho que tem um certo fundo de verdade também, algumas críticas, e que eu acho que valem as reflexões e as provocações, que é o seguinte, né? Desconfiança. Venezuelanos dizem que nada muda com Delcy Rodrigues na presidência. É tipo tirar o Lula e colocar o Alckmin. Não é nada, né? Se tirar o Alexandre de Moraes e colocar o Flávio Dino. Não muda nada também no final do dia. Né? Melhor, o Barroso se aposenta e Lula nomeia o Messias para a vaga do Supremo. Muda alguma coisa? Só porque o Messias é evangélico? O que os Estados Unidos fizeram foi um show, uma mentira. Maduro foi embora, mas o regime fica. Isso é uma verdade. O regime realmente ficou. Não foi uma invasão, foi uma negociação. Negociar na saída do Maduro. O povo segue sofrendo, essa é a verdade. No futuro é incerto. Não há poder democrático na Venezuela. Os extremos, direita e esquerda, são essa mentira. Quem está no meio sofre. O povo trabalhador, que quer uma economia pujante. As pessoas estão decepcionadas e com muito medo, porque afinal não houve liberdade na Venezuela. Não acredito que os Estados Unidos vão solucionar nada. Eles não estão interessados na Venezuela, estão interessados nos recursos da Venezuela. Eu não acho que os Estados Unidos só está interessado nos recursos. Não acho. Até porque essa agenda, né, de censura, se você também não combate isso, e essa agenda de liberdade, se você deixa cada país ficar no Deus dará, isso acaba tendo, né, um crescimento global, um reforço global, como você viu nos últimos anos, né, todo o avanço em termos de censura de rede social. Então, assim, se você fecha os olhos porque acontece nos países, vai fechando, uma hora se volta contra você mesmo. Então, eu não acho, sabe? Eu não acho que o cara só quer saber do petróleo e acabou. Eu acho que eles tentam realmente se equilibrar, cara. O que hoje dá para ser feito no cenário atual, é o que dá para ser feito hoje com, sei lá, visando, sei lá, um futuro melhor, talvez um futuro que ainda está um pouco distante. Aí outras duas pessoas que a Globo foi conversar e falaram sobre condição de anonimato. Tudo que estamos vendo é uma grande decepção para quem acreditava em mudança. Nada vai mudar na nossa vida do ponto de vista da repressão e do medo, porque o grupo de Maduro continua no comando. E eu acho que isso também até lembra a questão do Brasil, né? Claramente, as perseguições nas redes sociais deram uma reduzida. A gente não tem mais notícias de canais sendo derrubados, pessoas sendo censuradas. Isso deu uma acalmada. Mas o medo passou? A repressão passou ou mora logo ao lado? Né? Tirou a magnitude, mas o medo, a repressão está ainda aí. O regime brasileiro está aí. E tudo tende a piorar quando o país quer ditar as regras. Não tem liberdade sem autonomia. Diz o venezuelano de Santa Helena de Guairém. A Delcy nada mais é do que a continuidade do Maduro no poder. Se nada mudar de fato, se um governo legitimamente eleito não tomar posse, vamos continuar com os mesmos problemas. Um país sem infraestrutura, sem emprego, sem renda e ainda mais isolado do mundo. Não sabemos mais a quem recorrer. E não acredito que Trump queira realmente mudar a vida do povo venezuelano. Ele está olhando apenas para os próprios interesses de outro morador, né? Um comerciante de 29 anos. E se identificou como Juan. A Etsuko postou um comentário da doutora Cristina Martins Jiménez. Comentário também provocativo. A Etsuko traduziu, né? E colocou ali. Ninguém fica tranquilo no meio de uma tempestade sem uma rede de segurança pré-estabelecida. Essa serenidade não é inocente. Não é inocente, né? É estratégica. É a serenidade de quem, né? Da Delcy Rodrigues. Fazendo lá um pronunciamento. Paz e tranquilidade. E aqui está a parte mais incômoda. As transições supervisionadas, elas não libertam os países. Elas os reorganizam. Elas mudam a narrativa, redistribuem o poder, encobrem alguns enquanto sacrificam outros. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. Prometem-lhe um futuro enquanto a distribuição do poder é decidida a portas fechadas. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de quem controla a riqueza, o dinheiro, as armas e a narrativa quando a cortina se fechar. E se o processo avançar sem problemas, não é porque o sistema se tornou mais humano, mas porque o acordo sobre quem paga e quem sai impune já foi feito. O resto é apenas ruído, e o ruído, quase sempre, serve para distrair você de onde as decisões reais estão sendo tomadas.
Tem um bom tempo que eu digo pra vocês que eu acho que a direita brasileira tinha que parar com esse papo de conservador nos costumes, liberal na economia, começar a agir de uma forma, sabe, realmente muito mais coesa, ter um plano. E eu defendo verdadeiramente o agnado nacionalista. É fazer o que o Trump tá fazendo. O Trump tá preocupado com o país dele no final do dia, no frigir dos ovos. Não é que não tem que ir atrás de apoio. Gente, todo apoio é bem-vindo. Todo apoio internacional é bem-vindo. É bem-vindo. Mas achar que no final do dia alguém vai fazer tudo pela gente, não vai. Olha, por exemplo, a questão da Magnitsky. Eduardo cobrou quantas vezes? Gente, precisamos de apoio, precisamos de pressão. A direita brasileira tem que fazer por onde? A direita brasileira também tem que se mover. Não só deixaram tudo nas costas do Eduardo, como a direita brasileira ainda ficou jogando pedra, reclamando do Trump e reclamando do Eduardo. O que aconteceu? E quando você olha para o Brasil, gente, em termos históricos, sabe? Pode doer para alguns ouvir isso, mas esse segundo parágrafo é uma descrição perfeita. Eu digo perfeitamente, não tem nada a acrescentar sobre o que foi 1964. As transições supervisionadas não libertam os países. Foi uma troca de regime totalmente supervisionada. Os Estados Unidos sabiam, assim como agora na Venezuela, colocaram navios na costa, teve a Operação Brother Sun. Fizemos já dossiê sobre isso. Assim como conversaram com algumas pessoas, o Lincoln Gordon teve inúmeras conversas. Assim como tem até um diálogo, aqui foi um diálogo até com o próprio governo. Na época, houve dinheiro que já foi enviado nas eleições anteriores, 2 anos antes, nas eleições de 62, porque não corria no mesmo tempo a eleição de presidente e a eleição de governador, senador e deputados. Aí continua, né? Essas transições, elas reorganizam o regime. E realmente organizou. Você trocou algumas figuras. Tirou aquela ali meio varguista, trabalhista, ali próxima do Jango. Aí você trouxe meio que os militares que estavam em determinados locais. Não todos os militares. Setores mais próximos do regime. Você catapultou os liberais. Todo mundo ali do núcleo duro do IPS. Aí mudou a narrativa. Vamos combater o comunismo. Né? Aí valia tudo. Né? Redistribuiu o poder entre eles. Júlio de Mesquita, filho do dono do Estadão, confessou que desde 1962, 20 de janeiro de 62, eles já estavam discutindo até quem seriam ministros. Já estava cotando o Lucas Lopes e o Roberto Campos. Encobrem alguns, sacrificam outros, deixa aí, bucha de cão, roda. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. A marcha da família com Deus pela liberdade, que teve dedo da família Mesquita. A irmã de Júlio de Mesquita, filho, estava lá. Julinho. O cara do Cruzeiro do Sul, que era empresa de aviação. A mulher dele também estava no meio, já comentou sobre isso. Promete-lhe um futuro enquanto a distribuição no poder desse da portas fechadas. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Exatamente, sem tirar nem pôr. E a direita está presa nisso até hoje, achando que era para lutar contra o comunismo. E os comunistas safados, a esquerda safada, fica batendo no peito para falar que eles iam salvar o Brasil e tudo mais. E aí foram impedidos por um golpe. No final do dia, sabe, não foi nada disso. Foi só mais uma ação desse regime global a impedir o Brasil de se desenvolver. Não que quem estava no poder desenvolveu o Brasil, mas é só mais do mesmo, jogo de poder. E outra provocação que estava na rede social, eu acho que em pontos aqui tem que ser considerada, o Felipe fala assim, ó, a estratégia do Trump vai ficando clara. Ele não quer liberdade e democracia, ele quer regimes alinhados, seja ditadura ou não. No Brasil, desde que Lula prometeu alinhamento ideológico, o Trump recuou, mesmo com o Bolsonaro preso doente. Na Venezuela será igual. Tiveram várias outras coisas, né? A inação da direita brasileira. Imagina, ó, você é presidente dos Estados Unidos, você compra uma briga que vários setores da direita americana acham que não deveria comprar, que foi o que aconteceu no Brasil. E o que é que acontece quando essas pessoas olham para o Brasil? Os principais representantes da direita estão reclamando e criticando a decisão do Trump. Como é que você mantém algo assim? Difícil, né? Todos os governadores de direita que querem ser candidatos a presidente estão criticando o Trump. Como é que você resolve isso? Então o cara tá olhando assim no final do dia, vem cá, bicho. A gente tentar sair do lugar. Olha, vocês aí com esse discurso lacrador, ok, lacra aí, lavem a alma.
Eu quero resolver alguma coisa. Eu quero trazer algum tipo de melhoria. Eu quero tirar aqui da minha região a Rússia, a China, o Irã. Né? Eu quero tirar a influência desse pessoal, que eu acho a minha melhor. Ele pode estar errado, mas ele está trabalhando pelo país dele. Eu vou fazer o que eu posso. É basicamente isso, né? Ele está avisando para as pessoas que fazer o possível muitas vezes é muito importante. O Trump também não parece que não quer parar na Venezuela, não. Aqui é um áudio. Eu até achei que... Eu falei, rapaz, será que isso é aqui de verdade? Que o bicho tá imparável, viu? Mas é verdade mesmo a voz dele. Dentro do avião, né? Air Force One. A jornalista perguntou... Primeiro ele fala, né? O Colômbia é governado por um homem doente. Ele não fará isso por muito tempo. Do Petro, né? Aí a repórter, então, terá uma operação americana na Colômbia? Também me parece uma boa ideia. Tu fala, será que ele falou isso mesmo no áudio? Foi bem, saiu na imprensa. Quase hoje, 11 da noite. Trump ameaça fazer operações na Colômbia e chama Petro de doente. Gosta de produzir farinha. Não é farinha de trigo, né? Aquela que você cheira e fica doido. Menos de 2 dias depois autorizou a invasão da Força Americana na Venezuela para capturar o Maduro. O Trump ameaçou fazer mais ações militares em outros países. Uma das nações citadas foi a Colômbia, presidida por Gustavo Petro, o primeiro esquerdista a governar o país sul-americano. Em declarações à imprensa a bordo do Air Force One, na noite deste domingo, Trump disse que, assim como a Venezuela, a Colômbia também está muito doente e acusou Petro de estar ligado, né? Tráfico. A Colômbia é governada por um homem doente que gosta de produzir farinha e vendê-la aos Estados Unidos. E ele não vai fazer isso por muito tempo. Questionado se isso poderia significar uma operação dos Estados Unidos contra Petro, né? Trump respondeu: parece bom, viu, isso aí pra mim. Aí, na sequência, Trump afirmou à imprensa que o México também precisa se organizar melhor e combater com mais rigor o tráfico. Já sob uso de força militar em Cuba, o presidente dos Estados Unidos acredita que não será necessário. Ele acha que a ilha, né, do Fidel vai simplesmente cair. Não acho que precisemos de nenhuma ação. Mais uma postagem também para reforçar, né, que esse ano acho que podemos contar esse realismo flexível do governo Trump. Não é porque ele está disposto a bater um papo com Lula para tentar tirar algum proveito que ele não prefira eleger um governo verdadeiramente de direita, né? E o brodinho aqui da CNN tá ligado nisso, viu? Isso vai nos atingir? Já está nos atingindo. Já chegou o Cone Sul. Já chegou o Cone Sul porque a Argentina dos Kirchner era uma Argentina muito próxima da China. E houve uma total substituição da relação estratégica, doutrinária, pelos Estados Unidos. Então, eu diria que nós estamos vendo esse predomínio, esse enlist, engage e expand acontecendo de fato. Vai chegar ao Brasil, o percurso é Venezuela, rapidamente, depois Colômbia no ciclo eleitoral, e vai chegar ao Brasil. E vai chegar ao Brasil por uma linha, talvez não convencional, né? Crime organizado transnacional. Que está mencionado lá explicitamente. Está mencionado explicitamente porque é migração, crime organizado, recuperação da pujança econômica e Américas para os países americanos. E tem um país que não foi mencionado aqui, é China, claro que é o foco, mas é Irã também. O Irã estava muito forte, ainda está na Venezuela, mas foi, claro, dilapidada a condição ofensiva do Irã com os ataques israelo-americanos, os 12 dias lá que destruíram o programa nuclear. Prepara aí, viu, Lula? O bicho vai pegar esse ano. E aí, só pra não restar nenhum tipo de dúvida, né? Porque aí pode ter algum petista esperançoso que o Maduro vai ser salvo. Aí a Tsu colocou aqui 2 trechos. Primeiro é falando sobre a reunião da CELAC. CELAC é a turma aqui do tipo do Foro de São Paulo. Dá pra fazer alguma coisa? E depois a reunião da ONU. E aí? Na ONU aí, dá pra gente resolver de algum jeito aí? Vamos aqui ouvir. A CELAC tem poder de enfrentar esse momento de tensão e tentar mudar alguma coisa? A resposta curtíssima, Estevão, seria não. A CELAC não vai ter poder para mudar nada nessa situação, nesse conflito entre Estados Unidos e Venezuela, e é muito provável que a gente assista, inclusive, nessa reunião da CELAC, um racha, uma divisão muito forte entre os países que compõem o grupo. A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, reúne 33 países do hemisfério, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, é o único fórum que inclui apenas países latino-americanos e caribenhos.
empenhos, mas é uma entidade que está fraturada neste momento. E essa fratura reflete justamente as divisões ideológicas que a gente vê no nosso continente, com com os governos de esquerda adotando determinadas posturas de muita crítica às ações dos Estados Unidos. Por outro lado, os governos que têm uma tendência ideológica mais à direita, mais próximos do presidente Donald Trump, vão dizer o contrário. Vão dizer e lembrar um fato que é inegável, que o Maduro era um ditador, que o regime dele precisa de mudanças, e vão tentar justificar essas ações dos Estados Unidos, apesar de todos os questionamentos de que o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião de emergência amanhã foi confirmada nesse sábado pela Somália, que é o país que detém a presidência temporária do Conselho de Segurança agora no mês de janeiro. São 15 membros, entre temporários e com assento permanente. E esses 5 integrantes, esses 5 países, têm o chamado poder de veto. Os Estados Unidos são um dos países que tem assento permanente, dos integrantes permanentes do Conselho, e tem poder de veto. Então, dificilmente a gente vai ver alguma medida concreta saindo dessa reunião. Pois é, né? Não vai ter nada. E o choro é livre, viu? Piadas à parte, gente. É isso aí. Ô, coitadinho do Maduro, né? Fica aí, petista, achando que vai pra algum lugar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de máscaras e hipocrisia. Aqui acho que não tem nem máscara, né? Só hipocrisia. Sequestro de Maduro constitui ato essencialmente criminoso. Quem que diz isso, né? Celso de Mello, ex-ministro do Supremo. E diversas ações, né, da perseguição começaram pelas mãos do Celso de Mello. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas quem viveu o governo Bolsonaro, principalmente aquele período da saída do Moro, deve lembrar. Pois é. A gente fica sabendo desses lindos comentários, né, graças aos nossos lindos jornalistas. O Ebert resumiu 5 linhas aqui, sabe? Toda essa papagaiada aí, ai, da defesa da soberania, ai, é um absurdo o que está acontecendo. Os que choram a prisão do ditador Nicolás Maduro, eles estariam comemorando se Trump ou qualquer presidente de direita legitimamente eleito fosse preso e destituído por uma potência como Rússia ou pela China. Assim como comemoram a prisão de Bolsonaro em um processo injusto e absurdo. Papo furado. A defesa da soberania e da democracia só vale para blindá-los. Porque na hora que é Bolsonaro, vale passar por cima das regras democráticas da Constituição. Porque tem um perigo que nos avizinha. E Renato diz, né, os mesmos repórteres que agora posam de defensores do direito internacional e da legalidade para proteger Maduro, são os mesmos que durante anos se calaram diante de arroubos persecutórios e de inúmeras violações praticadas no Brasil contra a direita. Falavam nada. Aí podia ter tudo. Quer ver o melhor do melhor do melhor dos casos? O ataque aí da Atlantic Council, que é basicamente financiada pelo governo americano, em julho de 2020. Aquele relatório que falava, olha, o Técio é dono desse perfil. Olha, aquela pessoa ali curte postagem desse perfil. E aquele outro ali segue o outro perfil, é o Gabinete do Ódio. O termo Gabinete do Ódio não surgiu para descrever que pessoas se uniriam para propagar desinformação. Não. O termo Gabinete do Ódio, originalmente publicado pela Vera Rosa em setembro de 2019, visava falar que era uma ala radical, ideológica, que influenciava a cabeça de Bolsonaro para Bolsonaro ser ideológico. Não abandonar a ideologia de direita, não se tornar um cara pragmático. Era só isso. Essa era a crítica. Passar para falar que era um grupo de fake news foi após o relatório do Atlantic Council, que ganhou eco na mídia brasileira, na Globo, o Facebook saiu apagando 1.001 contas, e na época ninguém falou de nada, direito internacional. Não, isso aí falou. Aí tu bota o Soros, olha o caso do Sleep Giants, olha a própria atuação da CIA contra Bolsonaro, aí vale tudo. É uma hipocrisia sem igual. Aí você vê, enquanto Celso de Mello tá ali, venezuelanos fazem ato em Brasília para comemorar a captura de Maduro. Quem que tu acha que tá certo? O venezuelano ou o Celso de Mello? Quem que tu acha que tá certo? O venezuelano ou meu xará, o Kim?
o Kim coreano. Coreia do Norte reage à prisão de Maduro e pede restauração da democracia. Uma ditadura pedindo democracia. Não tem condição com coisa dessa aí. O Brasil devia ter bolsa palhaço, porque o povo tá sendo feito de trouxa. Aqui é uma mistura de máscara com hipocrisia, viu? Lá vem o Malafaia. Parabéns, Trump. Libertar o povo venezuelano de um tirano corrupto, narcotraficante, né, e assassino. Só quem não está contente é essa esquerda vagabunda e corrupta do Brasil. Se Maduro fizer delação, a casa da esquerda da América Latina vai cair também. Aí o Atsuki fala, rapaz, que parabéns seletivo, hein? Trump na Venezuela utilizando a força. Trump no Brasil, né, e Eduardo? Ai, não pode. Colado naquele escândalo lá no 7 de setembro, lá da bandeira americana, que não tem... Você não consegue perceber. Isso não incomoda vocês não, pessoal. Sério, eu fico de cara. Diante de uns episódios como esse, e você vê que claramente a pessoa tá sendo uma hipócrita, sabe? Tá agindo assim com um comportamento duplo na tua cara. Tem gente que ainda vê, não, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Parem de brigar. A gente só fica brigando, é por isso que a esquerda vence. Pô, tem que chegar uma situação como essa aí, você tem que dar um enquadro, pô, no cara, que é pra ver se o cara acorda. Por que aliado é esse? Tava lá, reclamando aí de Trump, do Eduardo, atacando a candidatura do Flávio, aí agora tá aí, lacrando em cima do Trump. Aí que é outro, que pra mim ainda é pior, Cadeirudo. Ainda tinha outro pra falar, mas pelo tempo é que eu só falo do Cadeirudo hoje. Tarcísio busca espaço na crise da Venezuela, reforça tom eleitoral e recalibra relação com Trump. Ficou calado aí. Tudo o que aconteceu nos últimos anos, calado. Tá calado em relação à candidatura do Flávio. Mas pra mamar o Trump, né? Deve ser o André Esteves que mandou. O governador não menciona a presidente americana após desgaste no alinhamento em relação ao tarifaço. O mandatário destoa de Flávio e dos governadores ao mencionar a chance de derrota da esquerda na disputa presidencial deste ano. Aí tá ali a postagem, né? Aí, começando por essa, porque a gente acabou de falar do Malafaia. Lá vem o Sóstenes. Os esquerdistas do Brasil estão começando a dizer que defendem a soberania da Venezuela. Quero ver o MST lá ajudar os venezuelanos a enfrentar o exército americano. Em 2026, o Brasil também vai se libertar da esquerda. Aí o inimigo fala assim, ô irmão, é interessante, né, o senhor falar em 2026, porque o nosso candidato é o Flávio Bolsonaro, que fez várias postagens sobre o assunto. E aí o senhor escolhe compartilhar logo o Tarcísio. O Malafaia que te mandou fazer isso? Sabe assim, os caras não dão o botão de RT, gente, é de graça. Não sei se vocês sabem disso, sabe? Você chega no Twitter e aperta ali, compartilhar é de graça, não paga. Mas esses deputados de direita, rapaz, pra compartilhar alguma coisa da família Bolsonaro, a mão cai. Ou morre, né? Parece que perde R$1 milhão da conta bancária. A Atsuki já veio pra outra linha. Porque o miserável do Tarcísio, né? Essa cara aí que parece que, sei lá, fizeram banana batida com a cara dele. O cara veio me falar de conivência e omissão. Essa ditadura só tá aí por causa de conivência e omissão. É igual no Brasil, né? Tem muito omisso em relação a Bolsonaro. A Atsuki fez quase que o melhor comentário de todos. Teve um que eu achei ainda melhor que o da Atsuki. A Atsuki fala assim, ó. Ô, Cadeirudo, as instituições brasileiras estão corroídas, porque ele fala isso da Venezuela, e aceleram a morte de quem você, né, diz ser amigo. Amizade é se importar com o que o outro está passando e sentindo, mesmo quando isso gera incômodo ou atrapalha os seus cálculos. A sua conivência e o seu silêncio demonstram que Bolsonaro foi amigo, você não. Neste vídeo, você não foi capaz de mencionar o empenho do governo Bolsonaro na Operação Acolhida. As visitas que Bolsonaro fez às famílias venezuelanas que fugiram para o Brasil estavam em abrigos, nem os lares que ele visitou durante a pandemia. Aí o cara que fala de conivência e omissão é o cara que dizia, né, que quando Dom Pedro III não se briga, a gente se une a ele. E que depois do teatrinho que ele fez lá no 7 de setembro, ele já mandou mensagem e já fez as pazes. Uma das falas do vídeo do Tarcísio é que uma ditadura não se constrói, né, da noite para o dia. Pois é, Tarcísio.
E o melhor comentário de todos, na minha concepção, né? A minha, cada um pode ter o seu, foi o do Petrópolis conservador. Petrópolis arrochou, viu, aqui em cima do Tarcísio. De boa mesmo, Tarcísio. Tu grava vídeo pra lacrar em cima do Maduro, mas tu não teve a coragem de fazer um único vídeo defendendo o Bolsonaro diante da perseguição política escancarada que ele sofreu e continua sofrendo. Tu não fez vídeo em apoio a Eduardo, que tá exilado nos Estados Unidos. Tu não fez vídeo de apoio ao Flávio. Um silêncio absoluto, um velório político quando o assunto é Bolsonaro e sua família. É porque Tarcísio gosta de trabalhar nos bastidores, mas pra lacrar em cima do Maduro é em público, né? Aí agora, tu quer posar de tigrão com o Maduro, depois que o jogo já está ganho, depois da prisão, quando não há mais custo nenhum. Coragem seletiva não é coragem, é cálculo. O mesmo Tarcísio que fez lobby para boicotar as ações dos Estados Unidos aqui dentro, agora posa de linha dura internacional, fica difícil te levar a sério. Tarcísio fez lobby contra a tarifa, contra a Magnitsky, contra tudo. Com apoio do Roberto Campos Neto, Leva Carone. Aí teve aquele... Como é o nome do governador que veio aqui? Que o Brian... Esqueci o nome do cara agora, que Tarcísio veio lá. Quem ainda cai nessa lábia, me desculpe, mas pra mim já deu. Isso não é neutralidade, é jogo duplo. É o velho rato saindo pelas bordas, tentando agradar todo mundo sem se comprometer com ninguém. Ou você muda de postura e passa a apoiar o bolsonarismo de forma clara e leal, assuma logo o caminho que já parece ter escolhido e vá procurar espaço no BTG na Faria Lima. Chega de ambiguidade disfarçada de prudência. E para trazer números sobre isso, a turma do Lauro Jardim manda, ó. Apesar de prometer apoio, Tarcísio ignora Flávio nas redes sociais. Tarcísio fez mais de 30 posts no Twitter desde que Flávio se lançou candidato. Nenhuma publicação cita o Flávio. Nenhuma. Mas não pode reclamar do Cadeirudo, não. Aliado. Que aliado desgraçado desse, viu? E saiu também outra nota, mas tá aqui embaixo, né? Os consensos em rodas de conversa de ricaços no Réveillon sobre as eleições de 26. 2 consensos emergiram de rodas de conversas em festa de Réveillon para ricaços em São Paulo, Angra dos Reis e Trancoso. Flávio não tem cacife para vencer Lula nas eleições deste ano e o petista não seria reeleito se Tarcísio fosse o candidato do bolsonarismo. Apesar do desânimo do governador diante da decisão de Bolsonaro de lançar o filho como presidenciável, a articulação de aliados para convencê-lo a concorrer ao Planalto, né, segue a todo vapor. Nossos aliados. Tinha mais umas coisinhas pra comentar aqui, mas ia demorar muito tempo e o vídeo ia atrasar demais hoje. Eu acho que o vídeo já vai atrasar uns minutinhos. E é isso, gente. Situação... Eu acho que tem que comemorar muita coisa, mas você vê, né? Como tudo é muito mais complexo do que parece. Como derrubar... Isso aqui, gente, também serve de lição, sabe? Por doidinho da praça. É até para as pessoas que cobraram Bolsonaro injustamente durante anos e acharam que aí Bolsonaro vai chegar e vai resolver o Brasil só porque ele é presidente da República. Essas instituições que existem em qualquer país, sabe? Que mandam e desmandam, e que são peça-chave na burocracia estatal. O processo de você dominar e desdominar, né? E reocupar com o seu lado, cara, isso é um processo hercúleo, trabalhoso, que requer organização, requer plano, requer tempo, sabe? Tirar uma única pessoa não resolve. Olha quanto tempo a direita ficava sempre naquela pauta, né? Precisamos fazer o impeachment de Dom Pedro III. Ok, mas qual é o plano depois disso? É só fazer isso? Vocês acham mesmo que tirou um, tá tudo resolvido? Eu duvido que tenha uma pessoa tão ruim quanto o Dom Pedro III. Pra mim, ele é a pior pessoa que já passou na história do Brasil. Não tem como piorar, não tem como achar alguém pior do que ele. Mas não, só isso não resolve. E a gente tem que começar a sempre pensar de uma forma mais ampla, né, cara? Além de fazer isso, como também... né, podemos trabalhar para melhorar mais coisas, né, atuar em mais setores e por muitos anos mesmo, gente, olha, de 2020 até, sei lá, velho, eu não tava até agora, a direita brasileira, às vezes, ela se pega apenas discutindo o judiciário brasileiro, como se fosse o único problema que nós temos, e a gente vê dia sim, dia também, que não é só o judiciário, cara, o país está impregnado, sabe, pelo regime nas mais diversas alas. O PT já botou um pedaço dos seus tentáculos basicamente em tudo. Imagina aí esses outros setores que estão aí aprontando há muitos e mais de século já, né?
Pois bem, eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso ser membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Onde vamos registrar tudo isso aí pra posteridade. Porque tem gente aí que não lembra o que aconteceu na semana passada. Eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!